bem-vindos a mais um episódio do podcast Famílias Empresárias. Eu sou a Isabela e criei essa plataforma para a gente falar sobre as alegrias, os desafios e as oportunidades do mundo das empresas familiares no Brasil. Hoje eu estou recebendo um convidado que é diferente dos convidados que eu já recebi. Tenho certeza que vamos aprender tanto quanto eu tenho aprendido ao longo de toda a minha vida. Estou recebendo aqui o meu pai, Manuel Duarte Ferreira. Oi, pai. Oi, filha. Que alegria estar aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero dizer para o teu público que para mim é uma honra estar aqui contigo, né, com o teu público. Eu aprendo sempre contigo, com tuas irmãs, com a tua mãe, com a família toda. Essa nova situação que a gente vive, assim, das mídias sociais, assim, né, de podcast, por exemplo, para mim é algo novo. Né? Para ter uma ideia, eu leio os livros físicos ainda, né? Então eu sou de uma geração, né, bem antes da de vocês aí, né? Então eu adoro aprender com vocês e aprendo todo dia. Que bom. Esse mundo novo aí que a gente aprende, mas o hábito da leitura tem que ficar, né, pai? Sim. É fundamental. A leitura para mim foi transformadora, né? De uma infância de escassez, né, de dificuldades, né? E graças à leitura, aos estudos, tudo mais, eu me formei em engenharia química, né? Sou da primeira turma de engenharia química do estado aqui, né? E isso transformou a minha vida, né? Então a educação para mim, tanto que eu sempre adorei me meter em educação, né? Como trabalhar com educação, né? Já fui presidente da cooperativa de ensino, né? Que ajudei a formada por pais, a primeira cooperativa de ensino formada por pais do estado de Santa Catarina. Já tem 30 anos e formaram-se quadros muito bons lá de profissionais, né, que foram para boas universidades e tudo mais, então eu sempre gostei. E hoje eu tenho, assim, alegria muito grande de ver vocês, as filhas, também envolvidas com educação, né? Então, a escola lá, que é o Ateliê, que é uma escola de ensino pré-primário, fundamental, né? Que isso me honra, me orgulha. Eu sei que as futuras gerações dependem muito de iniciativas nobres como essa, né? Pai, então vamos, o pai já deu um pouco de contexto, né? Mas eu acho que é legal a gente iniciar. O pai faz, né? Ele é o fundador da nossa empresa hoje, né? O pai está completando 50 anos de trajetória empresarial em 2026, mas ele sempre traz que ele faz parte de uma família que sempre buscou empreender, né? Como muitas famílias brasileiras. Mas eu queria te ouvir um pouco, pai, assim, que tu contasse um pouco, assim, quando que tu percebeu que queria empreender, né? Acho que isso já vem provavelmente da infância, né? Mas que tu contasse um pouco, assim, como que se deu esse querer, né, de empreender. Eu penso que a gente traz conosco, assim, já de berço, né, algo que nos diferencia, né? Não nos torna melhores do que ninguém, mas nos dá certos atributos, certas prerrogativas, certas qualificações que nos diferenciam dos outros, né? Desde criança, eu tinha atitudes, assim, de empreender, né? Me lembro que a gente era criança, eu tinha um amigo que ganhou um projetor, né, passava uns filmezinhos lá infantis, né? Aí eu já chamei ele, vamos fazer um negócio, vamos botar aqui numa salinha que tem aqui em casa, aqui, vamos chamar os nossos amigos. Ah, mas ninguém tem dinheiro para pagar. Não, paga palito de fósforo. Cada um dá 2, 3 palitos de fósforo. A moeda da época, o palito de fósforo, né? Então nós enchíamos de palito de fósforo, um monte de menino que não tinha dinheiro, e meninas, né? E lá ver os filmes, né? Então ali, né? E assim, minha tia, com quem eu vivi também, que me ajudou a me educar também, foi um tipo de uma mentora, ela era muito trabalhadora. E ela era doceira. Então, assim, meu primeiro trabalho, assim, que eu cumpria horários e tudo mais, era como ajudante de doceira, né? Então, fazia os salgadinhos, os pastéis, né? Os croquetes, aquele negócio todo. Fazia os bolos, os rocamboles e tal. E tinha uma característica também que eu ajudava a vender. Então, eu ia para a escola, num braço eu levava a pasta da escola e no outro eu levava uma bandeja. Eu não vendia no varejo, eu vendia no atacado, entregava na cantina. Fazer, né, volume. Então, entregava na cantina. Então, desde cedo, meu avô, por exemplo, ele comprava sucatas. Sucatas de ferro, de cobre, né, de alumínio. E ele me ensinou ali com uns 8, 9 anos ali, o segredo do cofre, onde ele guardava o dinheiro. E me ensinou a fazer conta e pagar os meninos que iam vender aquelas sucatas. Então eu tanto abri o cofre eu tenho até hoje, tem muitos anos, né? Pegava o dinheiro, pegava o dinheiro, pagava os meninos, fazia a conta. Quer dizer, eu tinha 8, 9 anos. Quer dizer, essas situações que os pais e os avós, né,
dão oportunidade de trabalho, é uma coisa muito importante, né? Isso as crianças, não estou defendendo aqui o trabalho infantil, mas é muito importante as crianças desabrocharem quando elas querem, né? Quando elas têm aptidão para isso. Então, depois a minha tia também tinha uma peixaria, né? Eu ajudava a vender peixe na peixaria. Eu me lembro um dia que ela me deu um balaio de peixe, um peixe vermelhinho, que eu nem me lembro o nome. Assim, esse balaio tu vende e tu compra gibi. Aí eu vendi o balaio todo, fui lá na banca, comprei os gibis todos. Essa sensação é muito legal, né? Muito legal, de ganhar o dinheiro assim, né? Trabalhando e poder usufruir do dinheiro, né? E me lembro também de um episódio muito interessante que eu sempre gostei de música, né? Eu aprendi a tocar violão com os amigos e tal. E naquela época lá, era a época de Beatles, aquele negócio todo, né? Década de 60, pai. De 60 por aí, né? E eu queria fazer uma banda e eu não tinha condição de fazer, né? Sim. E aí então eu tinha o meu avô, ele tinha um sócio lá de Florianópolis que comprava camarões com ele na lagoa, lá aqui em Bituba, levava em caminhões para Florianópolis, eles colocavam num frigorífico lá e depois levava para São Paulo em caminhões frigoríficos, para o Ceasa, né? E aí eu cheguei para ele, falei para ele assim, ó, o senhor é cunhado do governador, né? Ele assim, sou... Peraí, tu abordei o sócio do meu avô. Ah, tá. A pessoa que vocês levavam uma mercadoria. Seu Wilson Medeiros. Seu Wilson, o senhor é cunhado do governador, como cunhado, sei lá, cunhado, sim, do governador Ivo Silveira. Sou, sim. O senhor não me conseguiu uma audiência com ele? Eu devia ter 12 anos, 13 anos, 14 anos. Aí ele, com o governador aos 12 anos. Olha, isso não é fácil, né? Mas eu vou ver. Passou-se uns tempos, ele me telefona pro meu avô, ó, diz pro Manuelzinho Ferreirinha, me chamava Manuelzinho Ferreirinha, vim aqui que eu vou levá-lo do governador. Aí eu me lembro que era um sábado de manhã, né? Eu fui sexta-feira, dormi lá, sábado de manhã eu fui lá na casa dele, ele me levou, cheguei lá no Palácio da Agronômica, sentou o governador numa poltrona, eu na frente, sim, aí o que é que você quer? Eu disse, não, eu vim aqui que eu sou lá de Bituba, eu não tenho condições, quero fazer uma banda com os meus amigos e tal, e eu queria ver se o senhor pode me ajudar, se o governo pode me ajudar. Aí conversamos um monte ali, ele me deu lá, eu levei um livro de ouro, naquele tempo se chamava livro de ouro, pegava um livro, o governador assinou e tal, e ele me deu 200, não sei o que era, cruzeiros, não era reais, não era 200 réis. Né? E aqui, ele assim, ó, na segunda-feira você pode ir lá no Palácio Cruz de Souza, ele que ficava ali na Praça 15, né? E recebeu os 200, não sei o que lá, né? E eu assim fiz, na segunda-feira eu fui lá na Secretaria da Fazenda, ele já tinha deixado determinado lá e recebi os 200 não sei o que lá. E de lá eu comprei a guitarra e o aparelho e comecei a banda. Fizemos rifa para comprar bateria, fizemos rifa de um rádio e campanhas e todo mundo ajudou. E tocava baile. E aí tocava baile, passamos a tocar baile e a gente ganhava, né? Ganhava para tocar baile, né? Mas eram as crianças, assim, eu me lembro uma coisa muito engraçada que acontecia, assim, que a gente tocava um baile e tal, ganhava 100 cruzeiros, sei lá o que, né? Aí nós em 5, tinham que cantar e 4 que tocavam, guitarra base, guitarra solo, contrabaixo e bateria. Eu tocava guitarra base. Então a gente chegava depois da segunda-feira, assim, sentava na frente de uma lanchonete que tinha. Naquela época começaram a vender os tijolos da Kibon. É um sorvete que vem empacotado como se fosse um tijolo. Aí a gente tinha, por exemplo, recebemos 100. Vão dar 10 para cada um, vão guardar 50 para pagar os instrumentos, as prestações, e vamos comprar tijolo. Aí nós ia lá comprar os tijolos. Tomar um sorvete. Para tomar sorvete. Sentava na calçada e ficava abrindo os tijolos da Kibon, né? Então, muito gostoso legal, isso, uma delícia, pai. Né? Que legal, essas histórias mostram um pouco desse DNA empreendedor. Sim, né? Por isso é que eu digo, as pessoas vêm com certas características. Tem gente que é bom de música, já criança, de matemática, sei lá o quê. Claro, a repetição desenvolve, né? Tem um livro que eu recomendo, que é o Outliers, né? Fora de série, né? Que mostra, assim, por que pessoas como Steve Jobs, Bill Gates e tantos outros aí desenvolveram a boa técnica, né? De tanto repetir. É uma lei universal, a lei de repetição, né? Os Beatles, por exemplo. Os Beatles foram tocar em Hamburgo, tocaram muito tempo em Hamburgo, lá, e eles ensaiavam e tocavam todas as noites. Então desenvolveram a boa técnica, o bom vocal, né, o instrumental e tal. Então essa repetição faz isso, né? Então esse livro trata desse aspecto. Constância e consistência, né, pai? Repetição. Com certeza. E aí, pai, a gente avançando um pouco, então tu contou algumas anedotas super legais da tua infância, da adolescência, aí, né, tua formação em engenharia química, tu falou que foi a primeira turma de engenharia química da FURB, em Blumenau. E aí, consegui um bom emprego na nossa cidade, que chama Imbituba, né? Estamos em Santa Catarina. E ficou um tempo, mas aí veio
a pulguinha ali do empreendedorismo de novo. Tu pode contar um pouco sobre isso? Mas deixa eu só falar um aspecto muito interessante que tu trouxe da minha faculdade, né? Sim. Eu queria estudar engenharia química, mas não tinha em Florianópolis, na UFSC. Eu entrei no vestibular da UFSC. Em 73 e 74, eu entrei em licenciatura em Química. Então, eu estudei 2 anos de licenciatura em Química e, ao mesmo tempo, eu fiz umas cadeiras para ter a licenciatura em Ciências e Matemática de primeiro grau. Então, no final do 2º ano, eu me formei em Ciências e Matemática de primeiro grau, com beca, tudo, aquele negócio lá na reitoria e tal. Então, eu já tinha uma profissão. Aí, eu fiz vestibular para a FURB, que só tinha na FURB Engenharia Química, né? O pessoal lá... Não tinha na UFSC ainda. Aquela região lá de muito fábrica têxtil, assim, né, muita química e tal. Criaram engenharia química e engenharia civil lá. E eu fiz vestibular e entrei no 3º ano. Eu ganhei as cadeiras. Ganhou as cadeiras ganhei as cadeiras dos 2 anos. E fui dar aula na rede pública. Então, aí eu já tinha uma profissão. Então, tu dava com 20 aula, anos eu tinha uma profissão. Eu dava aula. Eu estudava de manhã, dava aula à tarde e dava aula à noite. Então, eu dava 40 aulas por semana. Então, fim de semana, meus amigos saíam para se divertir, eu tinha que corrigir prova, preparar aula, eu tinha que fazer trabalho da escola, me preparar para a prova da faculdade e tal. Sim. Então, a minha faculdade eu fiz assim, né? Eu trabalhava e estudava, porque a faculdade lá era particular, né? Sim, para poder pagar a faculdade, tu trabalhava. Né? Só que aí eu descobri que tinha o crédito educativo. Aí eu fiz o crédito educativo para pagar a faculdade, fiz o crédito educativo, que era mais uma, como é que se diz assim? Mais uma remuneração que tu recebe extra. Então, eu tinha o dinheiro que eu recebia das aulas que eu dava, eu tinha o crédito educativo ele empreendeu que até pagava a faculdade. faculdade. E eu tinha essa grana extra que entrava, né? Então eu tinha um bom dinheiro, né? Aí comprei um carro para mim, tudo, né? Bem novo assim. E aí me formei, né? Chegando aí onde você perguntou. Aqui em Imbituba tinha a Indústria Carboquímica Catarinense, né? Que era uma empresa da Petrobras que produzia ácido sulfúrico e ácido fosfórico, né? E estava construindo, estava em construção e eu queria trabalhar ali, mas ainda estava em construção e tal, né? E aí um amigo do meu pai me deu, assim, alguns endereços no estado de São Paulo, no estado de Minas e no Rio, de empreiteiras, de construtoras, de indústrias químicas, para eu tentar um emprego. E eu fui em diversas empresas. Fui em empresas de São Paulo, empresas em Minas, empresas no Rio de Janeiro. E aí um dia eu estava na Avenida Rio Branco, andando na Avenida Rio Branco. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? E isso era 1978. E eu fui num lugar, dos lugares que ele me orientou para ir, né? Cheguei lá, comecei a conversar com a pessoa lá que me entrevistou e tal. Aí ele disse, não, você preenche os requisitos aqui do emprego, tal. Mas assim, ó, o trabalho que nós temos para você é longe. Ele achava que eu morava lá no Sudeste, lá São Paulo, Rio, Minas, sei lá. O trabalho é longe. É lá em Santa Catarina. Eu disse, Santa Catarina, que bom. É o meu estado? Ele disse, mas é uma cidadezinha pequena, se chama Imbituba. Eu disse, não é. Imbituba é a minha cidade. O amigo do meu pai que deu as dicas... Foi no Rio de Janeiro arrumar um emprego em Imbituba. Isso, o amigo do meu pai que sabia disso, eu não sabia. Sim. Aí aquela empresa que eu estava falando, ela fazia o gerenciamento da fábrica da montagem da fábrica de ácido fosfórico. Então eu fui trabalhar na empresa ligada a René Poulain, do grupo Rodia da França, né? Então a Krebs Engenharia. Então eu comecei ali... Aí tu começou... Como engenheiro químico. Como engenheiro químico na tua cidade. Mas só que aí não era na parte química, era na parte de planejamento. Tá. Aí eu pensava, poxa, planejamento, mas foi muito legal, aprendi muita coisa sobre planejamento, né? Então ali eu tinha um chefe, né? O chefe me dava muito bem com ele e o chefe foi transferido para uma outra unidade e me deram a chefia. Então, com 20 e poucos anos ali, eu já assumi a chefia do setor de planejamento. E aí trabalhei um tempo ali, depois eu consegui passar para o quadro da indústria carboquímica catarinense fazendo ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Aí foi ser engenheiro químico mesmo. Aí eu fui ser engenheiro químico. Só que aí eu trabalhei algum tempo como engenheiro químico e eu disse, não é isso que eu quero da vida. Eu não sou feliz com isso aqui. Eu olhava assim a indústria, aqueles gases, aquele calor, aquele pó. E eu olhava para os muros, tinha arame farpado em cima, assim, eu dizia, eu não gosto disso aqui, eu quero ser mais... ambiente. Eu até convivo um pouco, mas passar todo dia aqui não é para mim, eu quero empreender, pensei comigo, né? Cheguei pro meu pai, que tinha um caminhãozinho lá, que era um caminhoneiro, né? Pai, vamos botar uma empresa, tal. Ele disse, não é difícil, isso, tal. E eu comecei a ajudar ele mesmo estando lá. E a empresinha dele começou a ir e tal, eu cheguei um dia para ele e disse, pai, eu quero sair da empresa. Quero sair do meu emprego. Quero sair do meu emprego e empreender com o senhor. Ele assim, tu tá maluco, tu casou, tu tens um emprego ótimo na tua cidade, eu comandava 150 homens, tava tudo bem, tá tudo ótimo comigo. Como é que tu vai sair? Tu é a primeira pessoa da família que se forma no curso superior. Eu assim, pai, mas eu não sou feliz aqui.
tem que sair. Ele não tinha jeito, ele não queria que eu saísse. Teve uma licitação para locação de automóveis. E até então a gente não trabalhava com isso. Eu participei da licitação e ganhei a licitação. Aí ele chegou para mim, sim, agora tu ganhou essa licitação, o que é que eu faço? Sim, pai, só eu para tocar o negócio. Pai, eu sou obrigado a sair agora. Aí eu saí, botamos a locadora e também os caminhões. Então tu teve uma experiência de trabalhar com teu pai, né, Aí eu pai? trabalhei com meu pai. Crescemos bastante. Chegamos a ter uma frota de cavalos mecânicos, de tratores, de máquinas. A gente ia muito bem. Só que chegou num ponto que eu queria fazer as coisas diferentes. E ele tinha a maneira a gestão dele era diferente da minha. E aí eu quis sair. Eu acho que qualquer semelhança com os ouvintes é mera coincidência. E aí eu quis sair, foi difícil, né, a saída, né? Eu sei que eu saí a forceps, né? Foi uma coisa muito difícil, né? E aí fui empreender, trabalhando com transporte e construção civil. Consegui quebrar com os dois. Quebrei com o transporte, quebrei com a construção civil. Porque assim, ó, na parte de transportes, eu sempre entendi um pouco da parte comercial, de fazer negócios, tal, de gestão, de recursos humanos e tal. Mas quem entendia de transporte era meu pai. Entendi. Ele que entendia de caminhão. Eu tinha sido caminhoneiro, tinha conhecido de mecânica, tinha sido mecânico. Naquele tempo o caminhoneiro fazia tudo, ele trocava pneu, ele ajudava a recondicionar motor, ele trocava pastilha de freio, fazia tudo. E ele tinha também o trato, né, do segmento, ele sabia lidar com as pessoas. Ele sabia a linguagem do caminhoneiro e eu não sabia. Tanto que um consultor uma vez disse assim, olha, tu te fragiliza lidando com os motoristas, tu não tem jeito para isso. E também tive uma consultora junto com um grande amigo e também quebrei com a consultora. Foi numa época que teve um plano aí que congelou o faturamento, que é faturado, mas não congelava o que a gente gastava. Eu tinha que comprar brita, cimento, tudo era com ágio, ferragem, tudo. E eu quis levar... época da hiperinflação. Assim. Isso, eu quis levar as obras até o fim, entreguei as obras todas, só que me descapitalizei completamente. Então essa foi a fase do grande aprendizado. Então eu sou muito grato a essa diversidade que me ensinou a ser mais humilde, a reconhecer que eu sabia um pouquinho de cada coisa e que eu não sabia o todo. Então, a partir do momento que eu comecei assim a ter essa consciência que eu não entendia de contabilidade, que eu não entendia de finanças, né? Entendi um pouquinho de recursos humanos, entendi um pouco da parte comercial, mas a partir do momento que eu comecei a trazer um bom advogado para me assessorar, para me fazer contratos somente, ele dizia, eu vou te ajudar, mas tu só assina o que eu te determinar. Né? E assim eu tive o Dr. Rudy, que é um advogado, amigo meu há muitos anos, aí, que no início eu não tinha nem dinheiro para pagá-lo. Então ali eu percebi que eu precisava ter essas pessoas em minha volta. Então a partir do momento que eu comecei a ter perto de mim pessoas que são, entre aspas, mais inteligentes que eu, né? Claro, sabe muito mais de contabilidade que eu, sabe muito mais da parte jurídica que eu, sabe muito mais de finanças que eu. E eu me dediquei ao fim, né, a finalidade em si do trabalho que eu me propunha fazer, que eu sei fazer, aí as coisas começaram a tomar um rumo bom. Pai, e aí tu tá contando, né, desses revés que tu levou na vida empresarial e junto, paralelo a isso, na vida pessoal, então tu já estava casado, a gente já tinha nascido, né, eu sou a mais nova, né, nós somos 3 irmãs, 3 filhas, eu recordo, né, desses revés, dessas fases, mas queria te ouvir um pouco, né, sobre... como que tu conseguiu, né, superar essas dificuldades, né, tendo aí tua família junto contigo, nós 3, eu lembro que a gente tem muito essa realidade de ter vivido isso contigo, né, a gente andava de caminhão, ia levar às vezes um cavalo mecânico, já fomos levar, né, daqui a BH, eu ia dormindo no caminhão, ou, né, a gente às vezes ia vender produto no cliente, e aí a gente dizia, pai, e aí vendeu? E o pai dizia não, né, e a gente ficava a tarde inteira no carro esperando o pai. Eu acho que a empresa familiar, ela vive esse revés junto, né, com o pai, com o fundador. No caso, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, pai. Eu tenho um esteio, né, que é a Célia, minha esposa, né, a gente recentemente fez 50 anos, um ano de namoro, 6 de noivado e 43, 44 anos de casamento, né, a gente casou em 81, esse ano a gente faz 45. Então, a gente tem uma relação muito próxima, né, de uma vinculação espiritual até, né, e onde ela me apoiou sempre, a vida inteira, né? E aquele filme A Vida é Bela, que é maravilhoso, né? Mostra bem assim o pai protegendo o filho, né? E ela sempre protegeu muito vocês 3, né? E vocês que sempre foram assim o esteio meu, né? Manuela, Stefana e tu, Isabela, foram meus esteios com a mãe, com a Célia, né? Então, naqueles momentos de revés, assim, eu nunca tive problema dentro de casa. E eu sempre combinei com a tua mãe que assim, ó, nós
dentro de casa nós temos que ter bastante união, temos que ter um relacionamento muito bom, porque ali fora é uma selva. Então, eu não posso sair derrotado dentro de casa. Então, a gente sempre tem que se entender muito bem. E hoje eu levo isso para a empresa. Eu digo, olha, aqui nós somos uma família. Se a gente não se entender bem aqui, não tiver harmonia, lá fora é uma selva. A concorrência é uma selva, né? E a gente então tem que sair daqui fortalecido. A família me protegeu. A família me protegeu. E eu posso dizer que eu fui muito feliz, mesmo naqueles momentos de adversidade. Claro, eu ficava muito triste de não ter dinheiro para nada, né? Me lembro uma vez que me pegou na calça assim, né? Bem pequena. Seu pai, quando eu cresci, eu fui administrar a tua empresa, né? E hoje eu vice-presidente da companhia, né? Sempre preparado para minha sucessão, né? Então, a família é o esteio, né? Minha família que segurou a barra e tal, e me ajudou naqueles momentos difíceis, sempre me ajudou e me ajuda até hoje. E é o que dá pra gente a energia para sair e a campo, né? Eu vou fazer 72 anos, mas eu me sinto jovem, me sinto né, no auge, assim, então eu saio de casa feliz da vida, porque eu vou trabalhar, eu amo o meu trabalho, né? Então isso é coisa muito importante também, gostar do que faz, né? E aí, pai, queria falar um pouco já sobre essa trajetória, né, de estabilidade que a gente, né, começou a viver quando teus aprendizados se consolidaram, vamos dizer assim, né? Então, como muitos empresários brasileiros, teve ali a ascensão, a primeira queda, a ascensão de novo, uma queda maior ainda e sempre se reerguendo, né, com muita resiliência e eventualmente o negócio entra num estágio de maturidade, que foi ali a partir dos 2000, 2005, né, que a gente começou a se posicionar melhor. E aí as filhas, então, já entrando na maioridade, né, a partir de 2005, 2007 ali. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre sucessão mesmo, né? Como que se deu para ti olhar para isso? Se tu já queria que as filhas trabalhassem lá? Como que se deu para ti essa escolha, né? De hoje a gente trabalha muito sobre governança dentro do negócio, governança patrimonial, acordo de sócio. Mas como que se deu essa escolha mesmo de ter ou não ter filhos no negócio junto contigo? O sonho de todo empreendedor, né, é a longevidade do seu negócio, né, que tenha perenidade e que se transforme num legado no futuro, né? E a gente sabe que de insubstituível o cemitério está cheio, né? Então, uma hora você substituído, né? E melhor ainda, né? Até eu brinco com o pessoal no escritório lá. O pessoal adora viajar, porque quando eu viajo as coisas ficam bem melhores aqui. Eu volto aqui, os resultados são bem melhores. Eu adoro viajar, ficar 30 dias fora, assim, viajando, que eu volto aqui as coisas estão andando tudo bem. Mas é assim, é uma construção, né? Lá na empresa tem uma parede de tijolos lá que eu adoro, né? Que foi o armazém do meu avô, né? Armazém de secos e molhados que tinha lá nos anos 40, 50. O prédio foi demolido e eu guardei os tijolos. E a Stefânia, tua irmã, né, arquiteta, junto comigo bolamos lá uma parede, né? Que é o legado. Então, olha, aquela parede, eu me lembro que tudo foi uma construção tijolinho por tijolinho, né? E, na verdade, a gente também tem um aspecto dos ancestrais da gente, né? O meu bisavô, né, o teu tataravô, que eu tenho até a honra de ter o mesmo nome que ele, Manuel Duarte Ferreira, me deram o mesmo nome. Ele veio de Portugal para cá em 1880, 1890, porque eles passavam fome, né? Passavam por escassez. E, então, veio aqui se estabelecendo com essa armazém, com comércio português, né? Trabalhando no comércio. Meu avô, comércio também. Me lembro do tempo que não tinha energia elétrica. Eles compravam porco lá em Lages, lá na serra, lá traziam para cá, matavam o porco, acondicionavam em latas de banha, né? E vendiam para os navios aqui que tinha o porto de Imbituba, né? Depois o meu pai, que trabalhou com o pai dele, com meu avô, e que depois trabalhava com caminhões. Aqui em Imbituba tem a indústria cerâmica em Imbituba, é a segunda cerâmica do país, depois da Clabin em São Paulo, a segunda foi a Icisa em Imbituba, né? Se transportava azulejo para a Icisa, né? Então, nós somos uma sequência de seres, né? Então, claro, eu trouxe comigo algo que é inerente a mim, né? Mas tem toda essa construção também passada aí que a gente vai aprendendo muita coisa, né? Uhum. Então, os reveses ensinam, né? A diversidade ensina. Eu penso que tem muita gente que contribuiu, né? Aliás, ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Então, uma coisa que eu aprendi também é que eu estou fazendo a minha parte, estou carregando essa tocha assim, para entregar na frente, né? Sim. Hoje carrego junto com vocês. Então, a entrada de vocês assim, na empresa tem sido uma alegria muito grande, porque a gente tem uma relação muito boa. Então, eu diria que a primeira coisa que tem que ser feita é a relação ser saudável. Verdade, né? pai. A relação sendo saudável, tudo fica mais fácil, né? Eu tive o privilégio de ter vocês três filhas que foram
presentes de Deus para mim, para a mãe, né? E ter 3 genros também que me vieram como filhos, não tive filho homem, né? E ter sobrinhas também maravilhosas que me auxiliam, né? E sobrinhos e tal. Então eu tenho uma grande família, né? Que se estende, né? Que se amplia aos colaboradores. Ao longo desses 50 anos, a primeira empresa que a gente fez foi em 9 de março de 1976, né? Foi uma empresa de transportes, né? Ao longo desses 50 anos, a gente já gerou mais de 2.700 carteiras de trabalho assinadas. Isso é uma coisa muito legal, né? Quer dizer, uma empresa de uma cidade pequena, né? Fazer isso é um importante papel pela sociedade, né? Claro. Então, essas pessoas todas contribuem. E a família, então, contribui sob maneira. Mas isso requer uma construção diária, né? Então, aquela parede de tijolo lá é um tijolinho cada dia que se coloca. Aquele é um símbolo para mim, né? Então, eu sou muito feliz de ter a família por perto e eu sei que a hora que eu sair de cena, vai estar em ótimas mãos. Por quê? Porque a gente está fazendo juntos. Agora, nesse momento, a gente vem carregando a tocha juntos. Aquela corrida lá das Olimpíadas, lá que corre. Né? Nós estamos naquele momento que estamos segurando a tocha juntos, né? E daqui a pouco eu vou largar a tocha e vocês vão seguir em frente. Então, tem colaboradores maravilhosos também que foram se formando dentro da empresa. A empresa sempre investiu muito em educação. O ano passado, ano retrasado, nós fizemos um MBA interno da Fundação Dom Cabral para a formação de líderes, né? Então, isso é muito importante, né? Essa semana mesmo, tem 2 genros, tem 3 colaboradores que estão lá fazendo um curso de formação de conselheiros da Dom Cabral. Então a gente vem preparando isso com educação, né, para ter sequência. E a minha esposa, tua mãe, esses dias falou um negócio muito legal, que as tuas irmãs, as duas, Manuela e Estefânia, as irmãs mais velhas, tem uma escola, né? Aí diz, elas estão preparando a outra geração. Né? Então a geração que tu está se preparando junto comigo aqui, agora as tuas filhas estão preparando a próxima geração. Isso é maravilhoso, só tem que agradecer a Deus por viver isso, né? E pai, assim, já a gente trabalhando junto, né? A gente trabalha junto já há alguns anos, acho que mais de 10 anos, né, pai? Que Sim. A gente trabalha formalmente juntos. Queria te perguntar, assim, o que mais te surpreendeu, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, seja eu e tu, ou seja tu e, enfim, os genros, né? Que tu já falou bastante deles, ou, enfim, membros da família que trabalham contigo, assim. E também se existe alguma decisão que tu já conseguiu mudar por apoio da segunda geração, né? Se tu se sente influenciado, de certa forma, pela segunda geração. Eu vou te dizer assim, a longevidade do negócio nasceu, né, a gente vem se reinventando, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação são um DNA forte que a gente tem. E isso foi sempre pensando nas gerações que estão vindo. Se não fosse vocês, eu não teria tido essa garra, essa gana, essa vontade de que o negócio tivesse longevidade. A gente chega em determinado momento da vida, já me realizei pessoalmente, já me realizei profissionalmente, já me realizei como família, tenho a minha segurança econômica e tal. O que é que tem que fazer mais? Eu vou aposentar, né? Então, isso acontece com muita gente, né? Tirar ano sabático, esse negócio tudo, não tem nada contra, eu acho maravilhoso quem pode fazer, né? Mas eu tinha esse objetivo, puxa vida, eu tenho que preparar uma geração, a próxima geração. E aí tu tem que preparar com negócios também, porque a família é grande, tem que ter mais de um negócio, né? Sim. Então a gente começou a se reinventar na área de portos, né? De área aeroportuária, nós temos negócios hoje em alguns outros estados também. Na área de construção a gente continuou fazendo alguma coisa, né? Na área de química, na área do agronegócio. Hoje em dia a gente tem algo muito bacana que lutei 40 anos por isso, que é a representação de uma empresa que produz o nosso principal produto, que é o sulfato de cálcio, né, o fosfogesso. Então hoje a gente é parceiro da Mosaic, temos a exclusividade para representá-los aqui, para distribuir no sul do país. Isso foi uma luta de 40 anos que eu fiz, desde as empresas que antecederam, né, primeiro Ipiranga Serrana, depois Bung, depois Vale, finalmente chegou na Mosaic, e a gente então conseguiu essa concessão, né, um contrato de longo prazo, que tudo isso é em função da geração que está aí. Se não fosse vocês, não teria essa vontade, essa gana, porque tu sabe também que está entregando em ótimas mãos. Né? Quando tu tem assim do lado pessoas que dilapidam ou que fazem pouco caso da coisa, né? Aí não vai, mas vocês têm muita vontade também e vocês vêm transformando as coisas. Poxa, vocês agora vieram dessa viagem de vocês buscando conhecimento de inteligência artificial, né? Poxa, para mim isso é uma novidade, eu fico encantado. Eu me lembro assim, quando pela primeira vez eu estava fazendo uma pós-graduação lá em 97, 98, que eu tive acesso à internet. Eu gosto muito do Flamengo, né? Entrei lá no site do Flamengo, foi o primeiro contato que eu tive com a internet, né? Aí eu me lembro mais adiante que quando o meu amigo me ensinou a passar um e-mail
Bah, eu fiquei tão feliz, eu passei um e-mail. Passar um fax. Agora vocês, esses dias a minha neta, né, a Marcela chegou, vô, tu sabe mexer na inteligência artificial aqui? Não sei. Não sei. Ela se diz alguma coisa que tu queria que eu fizesse aqui. Eu quero fazer um elefante voando. Depois ela foi lá e fez. Aí me apresentou o vídeo do elefante voando. Eu disse, poxa vida, eu tenho muito que aprender com vocês. Eu aprendo todo dia. Agora estou aprendendo com os netos, com as netas. Com as netas, E pai, diante, né, dessa trajetória aí que tu estás contando, hoje, né, tu falou, a gente trabalha com agronegócio, estamos no ramo de fertilizantes, temos esse braço aí de operações portuárias, mas essa diversificação veio a partir de, como tu falou, muita luta, muito esforço, né, muita dedicação e muitos revés também. E eu queria te perguntar isso, assim, se tu já pensou em desistir em algum momento? Não. Eu nunca pensei em desistir, mas teve momentos que eu dizia assim para mim, poxa vida, tudo que eu faço dá errado. Será que eu devo parar de fazer para ver se eu acho um caminho? Porque tudo que eu fazia dava errado. Tem momentos da vida que são assim, né? Parece que tudo conspira contra, né? Assim como tem momentos que tudo conspira a favor, né? Mas eu nunca pensei em desistir. Já caí, me levantei diversas vezes, né? Mesmo no dia a dia, assim, né? A gente perde muitas batalhas, né? Mas a guerra a gente não pode perder, né? Vencer na vida, né? Não é vencer só economicamente, financeiramente. É uma família bem constituída, é uma relação espiritual saudável, né? Cuidar do seu físico, né? Cuidar de todos os aspectos da vida, do psicológico, do mental, do cultural, tudo, né? Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio em tudo, né? Sim. Então, eu nunca que eu desistiria, porque eu sempre brinco, né? Sempre falo com a turma, tem uma frase que eu uso lá na empresa, né? Vamos em frente que temos algo grande a construir. Eu sempre falo isso, né? E assim, independe, tá, do que a gente está fazendo. Antigamente eu dizia assim, eu trabalhava com transporte, eu dizia assim, eu transporto para viver, eu não vivo para transportar. Quando eu trabalhava com construção civil, eu dizia assim, eu construo para viver. Eu não vivo para construir. Então, assim, as coisas que a gente faz, a gente pode fazer qualquer coisa, desde que goste, né, que tenha vocação, tudo mais, mas aquilo não é a vida da gente, né? Então, aliás, eu aprendi uma frase com um pensador e humanista argentino chamado Carlos Bernardo González Pecotti, né, que é o criador da logosofia, uma ciência de autoconhecimento, né, que ele diz que a gente deve colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Então, a vida da gente, ela sempre, eu brinco que os problemas estão em fila indiana, né? Tu resolve da frente e vê o seguinte para ser resolvido, né? Então, é um constante, assim, né, de desafios e tudo mais, mas nunca pensei em desistir, não. Acho que essa resiliência vem impressa na marca, né? Na marca do negócio, na marca da família. A gente tem um episódio nessa temporada que a gente fala muito sobre a construção de marca, como não sendo uma logomarca, como não sendo uma identidade visual, mas sim como sendo esse conjunto de valores e princípios que vem da primeira geração e que vai permeando isso. Até hoje a gente já tem a terceira geração, né, viva, né, e aqui com a gente, que não está no negócio, mas que já compartilha desses valores. Eu acho que isso que tu faz muito bem, né, de dividir com a gente isso tudo que tu viveu, e é por isso que eu queria tanto gravar essa conversa, porque eu acho que é um aprendizado que pode ajudar muitas pessoas, né, pai? Sim, uma coisa assim que eu tenho a convicção é que assim, a gente tem muito que agradecer, né? Muito que agradecer por tantas dádivas que a gente tem na vida. Então, eu me sinto na obrigação de dar o melhor que eu puder dar de mim, né? Se eu tenho saúde bio, psico, espiritual, eu tenho que dar o melhor, eu tenho que extrair de mim o melhor que eu posso dar para as pessoas, para quem está em volta de mim, para que pessoas que eu nem conheço, que dependem do nosso negócio, né? Hoje a gente tem lá 150 colaboradores lá na parte do agro, tem mais um outro tanto desse lá na parte de portos e retroportos, né? Então, eu tenho o dever e a forma de agradecer a Deus por tantas dádivas, né, que eu recebo, né? De dar o melhor de mim, ter a melhor performance, de estudar para melhorar, para evoluir. E eu aprendo com vocês, né? Com todos que me rodeiam me ensinam todo dia, né? E cultivar bons hábitos, né? A gente estava falando no início da leitura. Quantas páginas por ano tu lê? Eu leio bastante, é o meu hobby, né? Esse ano eu já li 22 livros, né? A gente está em junho de 2026. Eu leio cerca de 30 páginas por dia, mais ou menos. Às vezes até um pouco mais, né? Mas 30 páginas por dia eu leio. E isso é transformador, porque eu aprendo tanto com isso e eu me divirto. Eu me divirto muito com isso. Me divirto. Gosta de estudar, né? E é uma coisa assim que hoje em dia
as pessoas, por causa das redes sociais, né, por causa do celular, não tem essa leitura profunda, né, de a gente entrar nos personagens, de rir, chorar, se emocionar, né? Isso é um universo maravilhoso, isso está se perdendo, né? Então isso eu não abro mão de jeito nenhum, entende? Do meu contato com os livros, né? Então eu tenho programação de leitura. Eu tenho todos os livros que eu vou ler esse ano ainda. Eu tenho lá uma estante com os livros de 2027. Estão prontos lá, sério? Tá tudo lá, tá pronto. Que legal. E eu não compro mais livro, porque eu assumi um compromisso comigo de só anotar os livros que eu quero comprar, porque senão não tem mais lugar de botar livro. Não tem onde guardar. Tanto que eu gosto. Ô pai, e já pra gente ir encaminhando, né, pro final, assim, eu queria falar um pouco sobre essa parte de profissionalização, né, que a primeira geração, ela é essa geração que empreende, que tira leite de pedra, que sofre muito e que consegue estabilizar um negócio, e chega a segunda geração, no caso hoje eu estou trabalhando contigo, né, com esse desafio de profissionalizar, de organizar os fluxos de trabalho, aí vem as consultorias que nos ajudam, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse desafio da profissionalização e de implantação de governança familiar. Você falou muito bem aí nas consultorias, né? A gente tem que trazer o conhecimento, né? Aportar conhecimento, né? E as pessoas sabem o que a gente não sabe, né? A gente tem que ter humildade de reconhecer isso, né? Então, teve um consultor, por exemplo, que estabeleceu para nós 5 pilares da nossa governança, né? A geração de riqueza, né? A equidade, são 3 filhas, né? Então, a equidade, a longevidade, né? A harmonia, tem que ter harmonia, e a profissionalização. Então, a profissionalização é fundamental. Queira ou não queira, a família é socialista, né? A família quer igualdade para todos, né? Mas a empresa é capitalista. Né? Então a gente tem que buscar meritocracia, tem que buscar o desenvolvimento, o crescimento. A empresa, para ter longevidade, ela tem que ter geração de caixa, tudo mais, né? Botar dinheiro no bolso dos acionistas, tudo mais. Isso se faz com profissionalização. Então eu sempre defendi com meus genros, com as minhas filhas e com alguns colaboradores mais próximos, que tem que haver os conselhos, né? O conselho de administração, por exemplo, os comitês de gestão, mas a família, a função da família é pensar se aprende, se busca isso com consultores e tudo mais, né? Estando no conselho. Claro, se um ou outro desponta como um grande gestor, por que não, né? Não tem nada que camisa de força que não impeça. Mas não tem esse negócio, não, todo mundo vai ter função de gestão. Não, absolutamente. É mesmo porque tem gente que não tem vocação para isso, né? A gente conhece tantas famílias aí que pessoas não trabalham na empresa, um foi ser artista, outro foi ser jogador de futebol, sei lá o quê, né? E todos acabam se indo bem na vida, cada um fazendo aquilo que gosta. Então, a profissionalização da empresa é fundamental para a longevidade dela, para a geração de riqueza, para todos esses valores que a gente cultiva para a empresa ter longevidade e crescimento, né? E pai, são 50 anos de trajetória, né? A gente comemorando esse ano aí com muitas realizações. Pra gente encerrar, queria te perguntar, assim, como que tu espera que seja daqui a 50 anos, né? O que tu espera que a família empresária esteja vivendo aí nos próximos 50 anos? Uma empresa, ela tem uma responsabilidade muito, muito grande na comunidade onde ela está inserida, né? As empresas grandes, em comunidades maiores e tal, né? Então, em primeiro lugar, né? Geração de emprego, riqueza e renda é fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Tu não consegue cuidar da cultura e da educação se estiver passando fome, né? Tu tem que atender certos aspectos da vida para tu ir atendendo outros, né? E a empresa tem uma função. Então, esses 2.700 e tantos colaboradores que já passaram, né, que tem vários aí conosco ainda, que têm um emprego, isso dá dignidade para as pessoas, dá um bom plano de saúde, por exemplo. A gente tem uma médica lá na empresa, né, que atua lá, ela detectou 3 pessoas que tiveram princípio de câncer e curou. Poxa, isso é maravilhoso, isso é um sonho, é emocionante viver essas situações, né? Então, a empresa tem esse papel. Então, eu estou aqui como fundador ou como empresário, eu não digo dono, né? Um sócio aqui e tal. Temporariamente, eu só estou assim com algo na minha mão que foi dado para eu administrar e entregar ali na frente. Entende? Então, eu não vou levar isso comigo, né? Então, essa é a coisa material que vai ficar aqui. Mas o que fica são os legados, né? Os bons pensamentos, os bons sentimentos, o aprendizado, a cultura, a educação. Isso é que vai em frente, né? Então, eu penso assim que as pessoas deviam buscar o autoconhecimento, né? O Sócrates já dizia lá na antiguidade que o segredo da felicidade é buscar o conhecimento de si mesmo, né? Quando a gente busca o conhecimento da gente, a gente vê os nossos pontos fracos.
E a gente começa a trabalhar esses pontos fracos e reconhece esses pontos fracos. Então, foi isso que fez a diferença para mim, eu reconhecer humildemente que eu tenho um monte de fragilidades, que eu tenho um monte de defeitos, né? Então, conviver com isso e viver harmonicamente comigo foi transformador. Então, eu quero que nos próximos 50 anos aí, as pessoas tenham essa harmonia, que tenham esse pensar de que a gente está aqui transitoriamente, né? E que a gente tem responsabilidades. Então, o fato da gente ter uma condição de vida boa, né, nos traz muitas responsabilidades, né, deveres. Uma contrapartida, né, pai? Então, é isso, que nos próximos 50 anos continue crescendo a empresa, gerando emprego, riqueza e renda, e que as gerações futuras sejam bem beneficiadas com esse trabalho da gente. Pai, e uma recomendação para quem está nos ouvindo, né, sejam fundadores, sucessores, pessoas que trabalham em empresas familiares. O que tu traria de orientação e recomendação a partir de toda essa trajetória que tu dividiu com a gente? A educação é transformadora, né? Estudem, estudem, estudem. Busquem o conhecimento, né? Primeiro o conhecimento de si mesmo, depois o conhecimento desse mundo que nos rodeia, das pessoas, né? Buscar ter harmonia nas relações, né? Ter sempre um espírito conciliador, né? Mas assim, ó, o segredo está nos livros. É isso? É isso, obrigada, pai. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Deixa aqui os seus comentários que a gente vai adorar ouvir as impressões de vocês. Até mais. Tchau.